A gente teve que aprender bastante coisa, bastante rápido, porque é um mercado que acontece muito rápido, né? Hoje a maioria dos negócios são assim, exigem uma resiliência e uma flexibilidade muito grande, né? Então, o livro ele não é só para quem gosta de cerveja, para quem empreende ou quer empreender, não só no mercado de cerveja, no mercado amplo de uma forma geral. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara faz cerveja há bastante tempo e já foram algumas entrevistas e algumas degustações. Richard Briguente, tudo bem? Tudo bem, mano? Que prazer lhe receber. É um prazer sempre estar conversando contigo, né? Pela segunda vez aqui. Aqui segunda no Humanos. Puxa, mas na rádio já foram algumas. Várias, né? Já sou sócio lá também, né? Bavárias é alguma relação com cerveja ou não? Não, acho que não, né? Não tem nada a ver? Ainda não. Tá, vem cá, me conta uma história. Você está aqui porque você está lançando um livro. Caramba, é você verdade. Você falou que era uma mano. promessa há muito tempo para mim. Exato, da primeira vez que a gente esteve aqui no teu programa, fiquei bastante feliz, né? Consegui compartilhar com vários amigos aquele episódio, vamos dizer assim. As pessoas gostaram muito do conteúdo e no final do vídeo a gente comentava, né, que estávamos por lançar dentro de algum intervalo de tempo o livro e finalmente, né, nas últimas semanas de dezembro do ano passado... Ele está aqui, vou mostrar aqui. Lançamos o livro Olá. Fazemos Cervejas. Vou botar ele aqui, Fazemos Cervejas. Os primeiros anos de uma microcervejaria, né? Os primeiros anos em 400 páginas. Exatamente, são 430 páginas de texto. Tem uma fotinho só que eu vi aqui, cara, não tem fotinho, pô. Letrinha bem pequenininha, não final, tem foto, né, tem um álbum de 50 e tantas páginas de fotos coloridas, né? Então, por questões gráficas, estão separadas texto de imagens. Sim, né? Para ficar mais barato, né? Bota o colorido no final, fica mais tranquilo. A gente preservar o preço, assim como na cerveja, a gente tem que... A variável preço tem que ser avaliada. Isso é a solidificação de um sonho, cara? É a eternização do sonho da cervejaria? Pois então, mano, assim como a cervejaria surgiu no intervalo de tempo muito rápido, né? Quem assistiu outro episódio vai entender o que eu estou falando. Me deflagrar a escrever um livro foi alguma coisa também fora do esperado. Quando o meu sogro fez aniversário em 2017, a minha esposa disse assim, poxa, meu pai tem uma história tão legal, né, que seria tão digna de fazer um livro. Aí eu pensei, caramba, eu não consigo escrever a biografia de uma pessoa, mas contar a minha história com o meu sogro e os meus cunhados, eu acho que eu consigo, né, contar a história da cervejaria. E aí comecei a escrever alguns episódios, né, posso dizer assim, alguns capítulos. Em determinado momento até pensei em declinar de continuar. Pela complexidade? A gente se sente muito exposto, eu acho, né? A gente abre a porta de casa, literalmente. As pessoas acabam conhecendo as coisas por um ângulo que a gente só dá a liberdade de conhecer quem a gente quer, né? E quando a gente escreve um livro, ele não é mais nosso, ele é de todo mundo, né? Então... Até porque quem enxerga a Lou de fora, hoje vê sucesso. Não foi sempre assim. Não foi aquele comecinho fácil. Não, a gente teve foram mais dificuldades do que facilidades, né? Inclusive, eu acho que esse é o convite das pessoas a conhecerem o livro mesmo. Né? Aqui está a história real. Tem bastante coisa no conteúdo, um conteúdo bastante vasto, mano. A gente está muito feliz com o resultado. Eu inicialmente ia escrever com o meu cunhado, o Eduardo, né? A ideia, inclusive, ele me encorajou não, então vamos, né? E até por isso, não por isso também, mas o título ele é no plural, Fazemos Cervejas, né? Porque ninguém faz cerveja sozinho também. E a ideia não era fazer o livro sozinho. E aí eu comecei a escrever, mais empolgado talvez, e em determinado momento parei para mostrar, né? Ó, Eduardo, tá ficando assim, a tua parte cadê? Não, então quem sabe... Continua. A parte administrativa tu conduz com algumas entrevistas também, etc. Né? Aí como eu já estava um pouco adiantado e bastante empolgado com o resultado parcial daquele momento, acabei terminando o livro sozinho, coisa que eu não imaginei fazê-lo. Então, tanto a cervejaria como o livro foram objetos assim que surgiram
no decorrer inesperados, de Quanto certa tempo forma. para terminar a obra? Foram 17 meses escrevendo. Você tinha noção que ia tomar essa proporção? Não porque a nossa história é digna de ser conhecida, mas que o livro ficasse numa qualidade que, honestamente, poucas pessoas estão advogando ainda a favor dele, né? Mas ele realmente está com uma qualidade aquém do que eu esperava. Eu imaginava registrar o livro para eu ler, né? Tipo, eu acho que o Dan Brown fala uma frase parecida, né? Que um chefe de cozinha produz um prato que ele quer degustar, né? Um músico compõe uma música, uma sinfonia que quer ouvir. Um escritor escreve o que ele quer ler, né? Aí o que é sucesso, né? O sucesso é quando o gosto dessa pessoa é compartilhado com o maior número de pessoas. E, honestamente, bastante pessoas que já têm tido acesso têm elogiado bastante, né, o material, porque realmente não fala só de cerveja, né? Fala de empreendedorismo, fala de cultura, né? de gastronomia, fala de turismo, fala de marketing, fala de gestão de pessoas, fala de contabilidade, relacionamento com fornecedores, clientes, né? De modo geral, é um material que Você nos ensina orgulha a bastante. abrir uma cervejaria ou não? Não necessariamente Não é didático, nesse prisma, né, mano? Eu acho que as pessoas que almejam abrir uma cervejaria ou qualquer negócio podem se inspirar nos desafios que nós tivemos, nas dificuldades que nós tivemos, né? Porque quando a gente faz o business plan, né, que é o plano de negócios, a gente às vezes observa algumas variáveis, mas abstrai outras, né? Algumas variáveis elas vêm só no caminho, né? Então a gente teve que aprender bastante coisa, bastante rápido, porque é um mercado que acontece muito rápido, né? Hoje a maioria dos negócios são assim, exigem uma resiliência e uma flexibilidade muito grande, né? Então o livro ele não é só para quem gosta de cerveja, para quem empreende ou quer empreender, não só no mercado de cerveja, no mercado amplo de uma forma geral. Quantos anos tem a cervejaria? A cervejaria fez 5 anos em outubro, então essa é a janela do livro, né? São 15 meses pré-operacionais antes de abrir a cervejaria com o Ministério da Agricultura e 5 anos de cervejaria produzindo cerveja. Né? O que mudou nesses 5 anos, Richard? Mudou bastante coisa, né? Por exemplo, o nosso plano de negócios, quando a gente pensou na cervejaria, o mercado de cerveja era um mercado totalmente diferente, né? As pessoas, naquele momento, estavam pensando em cervejas lupuladas, cerveja artesanal ainda era um produto que precisava ser apresentado aos consumidores, né? Hoje, por exemplo, as pessoas já sabem o que é lúpulo, as pessoas já sabem o que é cerveja artesanal, por exemplo. Então, o trabalho de diplomacia da cerveja ele tem sido menos necessário do que um tempo atrás, né? E esse tempo atrás são 5 anos. Ô, Richard, eu lembro, quando eu comecei a experimentar algumas artesanais, a expressão era tudo muito amargo. Né? Sabe, assim, muito amarga, muito forte essa cerveja. Né? E isso era comum na época? Isso. Até a gente comentou no episódio anterior que o brasileiro tem uma régua muito pequena, muito estreita. Mas não melhorou um pouquinho? Não aumentou um pouquinho? A cerveja Pilsen é leve e todas as outras são fortes, né? E, de certa forma, o brasileiro muita gente ainda não tomou uma cerveja artesanal, né? Essa é uma frase de um amigo nosso, o Sadi Homrich, né? Ele diz que muita gente ainda não bebeu uma cerveja artesanal e eu concordo com ele, né? Então, muita gente já conhece cerveja artesanal. No estado de Santa Catarina, a gente tem um market share de cerveja artesanal maior do que outros estados. A gente tem uma colonização europeia, né? O nosso ticket médio é mais alto, né? Então, a cultura das pessoas, por ser de origem alemã e outras origens, o nosso copo de cerveja preferido é o copo cheio, né? Então, Santa Catarina é diferente de outros estados, né? E, de certa forma, a gente precisa falar menos o que é cerveja artesanal para as pessoas, né? Aliás, o Brasil, na América Latina, é tido como um país desenvolvedor de bons produtos. E no Brasil, o estado de Santa Catarina, ele tem muitas cervejas boas, né? Muitas cervejarias fazendo um trabalho muito bom de marketing e de produto mesmo também. Você ensina o que não fazer do ponto de vista de negócio? Então, você fala, olha, não faça isso? A didática ela não está explicitamente assim, faça ou não faça. numa caixa alta, né?
mas as pessoas podem se inspirar também no que a gente fez e não funcionou muito, assim, né? De novo, o mercado ele se molda muito rápido, né? Ele muda de direção muito rapidamente e há uma declinação. A gente agora aprendeu a observar isso de uma forma maior, mais ampliada. A gente tem um horizonte mais visível, né? O nosso horizonte anteriormente ele era mais estreito. Agora o nosso horizonte, por essa condição de aprendizado, ele tem sido maior. Então a gente agora consegue, acreditamos, né, que a gente consegue fazer um planejamento de curto prazo mais assertivo, por exemplo. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ele, Richard Lambier, escreveu um livro, Fazemos Cervejas, e aqui no Humanos a gente tomemos cervejas. É rapidinho, a gente já volta. Voltei aqui no Humanos Talk Show depois de tomar uma cervejinha. E lembre de uma coisa, se beber não dirija. Estou com o Richard Brigenti, ele que é sócio, um dos fundadores da Lambier, e trouxe um livro maravilhoso, agora é escritor. É o primeiro livro? É o primeiro livro. De 400 páginas? Já, né? Já começou bem? Não sei, mas está aí, tá lindo. O que você não faria, você como escritor, novamente? Ai, caramba. Puxa vida, mano. É tanta coisa que a gente aprendeu, né? Tanto no... Porque eu imagino que o processo inicial de escrita não seja igual ao processo final. E a cervejaria, mesma coisa. Não, mas... O primeiro ano não é igual ao último. É verdade. Citando pela segunda vez hoje aqui o Dan Brown, né? Ele falou que ele sempre começa a escrever quando ele já tem o final, né? Ele só liga as pontas, né? Ele apaga o início e apaga o fim e depois cria uma narrativa. Diferente, por exemplo, do livro que ele narra uma história real, né, da cervejaria, de uma empresa, né? Não é a biografia de uma pessoa, é a biografia de uma empresa. Então, e eu comecei, eu tinha 4 anos para narrar e eu estava vivendo o 5º ano narrando ele, né? Tanto é que eu avalio que o final do livro ele é tão mais genial do que o início. Mas o final não contamina o começo? Não é perigoso, não, cara? Não, porque são episódios distintos, né? E é justamente o aprendizado que a gente tenta trazer no material compilado de uma forma geral, né? Fica, quando a gente conta uma história, é muito normal para nós seres humanos a gente acabar intensificando, aumentando essa história de alguma maneira. Isso é um cuidado que você tem que ter? Tem que ter. Porque o teu sonho está metido aqui no meio, né, cara? Exatamente. E especificamente, cada material é diferente. E esse livro, ele na verdade, ele não acaba com um ponto final, ele acaba com uma vírgula, né? Porque o título do livro denuncia, né, os primeiros anos de uma cervejaria, de uma microcervejaria. Então, essa história, ela continua, né? Enquanto a gente está conversando aqui, as coisas continuam acontecendo. Quem que eu encontro nesse livro? Teu sogro, família? Como é que é? Então, a família toda, ela foi entrevistada, né? Quem é a família, para situar quem está em casa? O seu Francisco e a dona Terezinha, né, que são os pais da minha esposa e pais do Eduardo, que também é sócio da cervejaria, do Ricardo, né? São quantos sócios, não? São 3 sócios, né? São os filhos, né? A Tatiane, minha esposa, o Eduardo e o Ricardo. Você entrou de gaiato eu sou, Você entrou de gaiatão. Eu sou agregado, como a gente Você sou o cara que brinca. escreveu o livro. Eu sou cervejeiro e agregado, né, na família. Então, e a cervejaria surgiu do hobby mesmo, né? Então, é um agregado que trouxe o plano de negócios da cervejaria para a possibilidade da família. E então a família, ela toda narrou de onde ela veio até onde ela se encontra presente na empresa. Não existia tradição de cerveja na família? Não. A minha família, até os meus avós, a minha avó fazia cerveja lá nos anos 80, né, e colocava no sótão da casa, etc., aquela coisa, mas não era uma família necessariamente de cervejeiros, etc., né? A gente gostava de beber cerveja e pronto. Era o famoso cu de cana, só. Não, quase isso, né? Não com essas palavras, mas tem muita gente que acabou contribuindo com o livro, não só a família dessas pessoas que eu citei, mas, por exemplo, colegas atuais da cervejaria e ex-funcionários também, e colegas também do mercado cervejeiro, né? Eu conseguiria enumerá-los porque foram bastante importantes para ilustrar mais a história da cervejaria, como o prefácio da Silene Saurim. A Silene Saurim é uma pessoa que, para mim, é bastante importante. Ela foi a minha professora
na Escola de Cerveja e Malte e Domens, né, que é uma escola alemã. Ela é realmente uma pessoa bastante inspiradora e quando comentei com ela que estava escrevendo esse material, ela ficou bastante entusiasmada e me presenteou com um texto que aí eu disse assim, Silene, o teu texto é muito bonito, eu queria usá-lo no prefácio. Eu disse, Richard, é nosso, fica com ele. Então, o livro ele vale já nas palavras da Silene Saurin, que é uma pessoa bastante admirável, né? Ô, Richard, e os cuidados linguísticos, por exemplo? Você tem que cuidar para não ser redundante, repetitivo, né? A tua narrativa não pode se tornar cansativa. Caramba, isso é complicado demais, né, mano? Como é que você lidou com isso? Cara, então, no início até, como eu ia escrever o livro com o Eduardo, eu comecei a conjugar o verbo no plural, né? Porque eu estava falando por nós. E, de repente, me deparei escrevendo sozinho, então tive até que corrigir vários capítulos para dar a entender uma outra direção. E no final, quando o livro ficou pronto, que eu parei de escrever em outubro, né? Você terminou, não quero mais, acabou? É isso? Não, ele tinha que ter um deadline, né? E na minha cabeça era o 5º aniversário da Alon. Então, no meu aniversário, né, no aniversário do meu sogro, eu comecei a escrever. No meu aniversário, em outubro, eu parei de escrever. Então, são 2 datas-chave para mim. E quando eu parei de escrever, então, eu tive um time de pessoas que me ajudou a compilar o livro, né? Ele demorou mais 3 meses para ficar pronto, né? Então, a capa aqui é do Rubens Angelotti, que é cervejeiro também. Ele também está no livro como entrevistado. Ele deu um depoimento a respeito de uma viagem que nós fizemos juntos para a Argentina. A dos barris, aquela? Isso, é o Barril Road Trip, que está narrado com bastante detalhes no livro. E aí a capa disse assim, Rubens, eu preciso de uma capa, me indica um fotógrafo? Eu disse, não, quem vai fazer a foto sou eu. Né? Tá de sacanagem. Então a gente tomou várias carvoeiras para fazer essa capa. Conseguiram? E a capa, honestamente, também acho que ficou bastante bonitinha. O Adriano também, o Adriano Piccolo, ele me ajudou a corrigir o texto, né? Ele aqui de Criciúma, uma pessoa bastante conhecida. Um abraço para o Adriano. E o diagramador, que foi o Júnior Negrão, né? O revisor ortográfico, que foi o professor Geraldo Zanini, de Orleans. O pessoal mudou muita coisa do teu livro ou não? Não mudou bastante coisa. Eles tiraram algumas vírgulas que estavam sobrando, colocaram umas vírgulas... fragmentos, por exemplo, temos que tirar esse fragmento aqui, Richard, ou não chegou nesse nível? Foram, eu acho que 2 ou 3 situações que o Adriano me chamou a atenção, assim, Richard, eu acho que essa frase não precisa. Era uma frase meio áspera, né? Assim, Adriano, tens razão. Agora, avaliando em retrospectiva, essa frase não precisa estar aí. Então, a gente acabou tirando. Eu também preciso fazer aqui uma confissão que eu tirei um capítulo inteiro. Eu tirei, né? Que eu achei que não cabia e expunha demais algumas situações. E assim, não, eu não vou dormir. Esse troço não vai ficar eternizado no papel. Deixa isso aqui para um 2º livro. Então, tem um capítulo já pronto para um 2º livro, né? E é isso, escrever é muito viciante. Quando eu parei de escrever e remeti esse material para esse pessoal compilar, me ajudar a compilar, eu continuei escrevendo, porque eu já estava viciado. Né? Eu parei de escrever e disse, não, eu estou me sentindo preguiçoso agora, estou me sentindo... Então eu continuei escrevendo algumas coisas estão guardadas para um próximo livro, porque a história continua. Eu acho que, né, se Deus me der essa oportunidade, vou... talvez fazer um 2º livro. E sempre com um copinho de cerveja do lado. Que é mais divertido, né? É mais bacana na história. Exatamente. Sempre inspirado. E com bastante café também. Tomei bastante café para poder ficar acordado. Acordei mais cedo. Isso interferiu a tua rotina? Muito, cara? Bastante. Mudou muito a rotina? Bastante, mano. Porque em determinado momento até me deparando com algumas situações e aí eu pensava assim, eu preciso ter uma tomada de decisão. E aí eu já ficava imaginando assim, não, como é que eu vou escrever isso no livro, né? Porque você vai tomar uma decisão aqui e isso... Como é que eu vou contar isso depois? Então, algumas... Não mudei, né, a forma de pensar, o peso das variáveis para tomar decisões, nem nada disso. Não faltou tempo em casa? Para a esposa, para a família? Eu abdiquei alguma... Numa bicicleta que eu dou umas pedaladas, eu abdiquei de algumas horas de ciclismo, as minhas aulas de inglês, etc. Acordava mais cedo
para escrever. E nem todo dia a gente está inspirado para escrever, né? Não basta você ter 2 horas de janela para escrever. Se aquele dia as ideias não adianta. Não adianta. Então é tempo perdido, assim, etc. Confusão de tempo, cara. Isso aconteceu em 2015, 2016, acontecia muito? Caramba. Quando foi isso? Teve uma história, tem uma cerveja que eu gosto demais dela, que é a Triple. Eu contei a história 3 vezes no livro. É Triple, né? Então, exatamente, é predestinada, né? Então, eu contei a história da cerveja 3 vezes. Aí o Adriano disse, Richard, você já contou a história 3 vezes e eu tô na metade, assim, caraca, velho. Será que... Não, acho que 3 vezes é um bom número, então vamos deixar só uma vez ali, tá de bom. Porque foi realmente um livro escrito com 16 para 17 meses, né? É um intervalo bastante grande. Eu tinha que ler o livro de vez em quando para poder me situar onde a gente parava. Aliás, essa foi uma dica bastante importante de um amigo meu, né, do Felipe Fitzenreuter, que eu mando um abraço aqui também. Ele é escritor também, ele dizia assim, Richard, você nunca pode parar de escrever com um ponto final. Você tem que deixar uma margem para você continuar no dia seguinte, né? Porque aquela caminhada do dia seguinte vai ser o aquecimento para as ideias serem desenroladas, né? Ele me falou de outra, as palavras eram outras, né? Mas o contexto que ele queria me dizer era esse, e essa dica me ajudou bastante a conseguir chegar, né, nesse material. Vamos combinar uma coisa? Esse livro acaba com uma vírgula, vamos deixar esse programa com uma Caramba, vírgula? Que legal, mas para você, para continuar contando essa história? Legal demais, mano. O livro, ele faz um mês, né, que a gente lançou ele. Está disponível? Posso comprar? Como é que funciona? Ele está disponível, curiosamente, aqui em Criciúma, né? Na verdade, ele está em 2 pontos físicos aqui em Criciúma. Posso citá-los? Claro, por favor. Né, a JP Comércio de Carnes, né, do nosso amigo Joster. E também na Blend Briggery, né, do nosso amigo Rubens. Tudo a ver, né? Esses endereços. 2 lugares perfeitos. Para tomar uma cerveja e já ler um pouco o livro. E ele está sendo comercializado com preço de lançamento, um preço promocional. E, eventualmente, as pessoas de outros lugares que tenham dificuldade de acesso nesses endereços físicos, também é vendido pela internet, no nosso website, né, no nosso e-commerce da Lombir. Pode entrar lá, facinho. / loja, é o endereço LOHN? LOHN.beer, né, .com.br / loja. Fácil. Acha fácil lá, com preço promocional, tanto de livro como de frete. Uma condição facilitada de envio também via correio. Então, fazer o seguinte, chega de falar e vamos beber para comemorar o livro? Vamos nós. É isso. Olha, obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Gostando ou não de cerveja, contando ou não a sua história, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.